Oi, pessoal, tudo bem? Voltando às lives. Tava com saudade de poder chegar e contar para vocês aqui algumas coisas, conversar com as pessoas, esperar o pessoal entrar. O Instagram vai chamar a galera, para poder entrar. Vamos lá, hoje a gente vai conversar com uma pessoa bacana, um assunto bacana. Salvem o papai. Vamos salvar, né? E aí, pessoal, tudo bem? O pessoal tá chegando aí, começando a chegar. A gente vai falar hoje sobre um assunto que parece ser um pouco complicado demais, mas que acho que vai ser muito bacana a nossa conversa. A doutora Jaqueline já entrou aqui, vamos esperar ela fazer aquele aceitar, fazer o convite aqui. Vocês que já chegaram aqui, por favor, podem compartilhar aí com aquele aviãozinho de vocês aí à vontade. Compartilhar com muita gente. Deixa eu compartilhar aqui também um pouquinho, tá? Isso. Aguenta um pouquinho que eu estou compartilhando com a galera aqui. E aí, tudo bem? A Jaqueline entrou, doutora Jaqueline. O papai no controle aí. Papai no controle pode ajudar o salve meu papai. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, Renato? Boa noite. Boa noite. Como é Tá que tá dando aí? bem Tudo para me ouvir bem? sem o fone de ouvido? Sim, estou te ouvindo bem, sim. Ah, então tá E bom. você também consegue me ouvir bem, né? Sim, Doutora Jaqueline, esse tema que a gente vai conversar hoje, ele está causando um frisson, viu? Eu tá pensava que mesmo. fosse um tema que, sei lá, de repente muita gente não se interessaria, porque é uma coisa que dá a impressão de ser tão complexa, né? De ser algo tão místico, talvez. Mas tem muita gente falando assim: olha que tema bacana, que tema gostoso. E a gente, gera até uma expectativa bacana, né? Sim. E sempre que a gente vai falar sobre isso, eu percebo isso, as pessoas têm o interesse. Bom, para quem não conhece a doutora Jaqueline é psicóloga, aqui em Goiânia, né? A gente fala aqui em Sim, Goiânia, mas psicólogo em qualquer lugar, né? eu moro em Você Goiânia. é presidente da Regional Goiás, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. É isso Isso, mesmo. isso mesmo. Nós E temos o Instagram, SBPO Goiás. Então, é uma SBPO Goiás. Isso. Então, esse é um trabalho que é complementar do meu trabalho de psicóloga. Eu trabalho com psicologia clínica hospitalar, com um enfoque em psico-oncologia. E existe uma sociedade brasileira que normatiza, que faz formação, que faz eventos para os psico-oncologistas. E Certo. psico-oncologistas não são somente os psicólogos, são as pessoas que fazem formação para trabalhar dentro da área da oncologia. Então, nós temos fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. Nós Ah, que trabalhamos legal. com é, porque a psico-oncologia tem como base a gente trabalhar aí para reduzir o sofrimento das pessoas durante os tratamentos. A gente fala em linha Certo. bem geral, né? Entendi. É bacana isso, tem uma impressão diferente, por isso que eu gosto às vezes de perguntar para a gente esclarecer algumas coisas, porque eu mesmo não fazia nem ideia de que era tão amplo assim a psico-oncologia, né? Ela é bem ampla, porque nós vamos trabalhar com o paciente desde as prevenções. A gente está aí agora no Novembro Azul. Então, é uma das campanhas da psico-oncologia, de trabalhar conscientização, prevenção,
Aham. caso seja diagnosticado um câncer, para que a pessoa tenha ciência do tratamento, porque ela faz parte do tratamento, até a sua reabilitação. Então, a gente trabalha com todo esse enfoque com o paciente, familiares e com a equipe também. O pessoal já está entrando aí, já tem umas pessoas já vão comentando, já tem elogios aqui para a doutora, elogios Obrigada. por estar trazendo esse tema também. Cada vez a gente tenta trazer um tema bacana assim. Pessoal, vocês que chegaram aqui, a gente vai. Eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho, compartilhar com seus amigos. Pode clicar no coraçãozinho aí também, para a gente dar visibilidade. O Instagram mostrar para mais gente esse assunto que a gente vai falar que é tão legal, que é tão instrutivo. Doutora, eu tenho algumas perguntas que eu tentei me preparar um pouco para conversar com você. É, Imagina! Não, não tem que preparar. Esse é um assunto super tranquilo de vida mesmo. São assuntos de roda de conversa e que a gente tão pouco conversa, né? Sobre é vida, sobre a verdade. potencialidade da vida. É verdade. A gente parece que vai vivendo e não sabe nem às vezes o que está fazendo, né? É verdade. Eu estava vendo aqui, eu estava lendo uma pesquisa na revista Veja, em 1999, um pouco antiga, mas o resultado da pesquisa dizia o seguinte: a pergunta da pesquisa era: se você estivesse na presença de Deus e pudesse lhe fazer apenas uma pergunta, o que você perguntaria? Então, 46% dos entrevistados, ou seja, quase a metade, disseram que perguntariam o sentido da vida. É um assunto que realmente intriga muita gente? É um assunto porque geralmente as pessoas não param para pensar. E quando a gente traz esse tema, é o que você está falando, vai causando esse frisson, porque o sentido da vida é aquilo que conecta a pessoa à sua missão nessa vida. O que que realmente me dá sentido na minha vida? É o que você falou hoje no seu history. Olha, para mim o sentido são minhas filhas, são duas filhas que você tem, é Tem isso? duas meninas, Duas meninas, estar com elas aqui, participando do balé delas. Então, isso é um sentido de vida. E muitas pessoas vivem sem pensar porque estão fazendo muitas coisas na vida e quando adoecem tem um sofrimento muito grande porque é um sofrimento sem sentido. E o sofrimento ele tem que ter um sentido porque aí a gente passa a entender e a tolerar esse sofrimento, falando assim, tá valendo a pena, viver valeu a pena, viver vale a pena, e não apenas, né, ter uma vida por viver sem saber o que que a pessoa tem de interesse, o que que leva ela a determinadas reflexões, a determinadas escolhas na vida. Doutora, nós estamos com a audiência extremamente qualificada. Estou vendo cada nome entrando aqui, viu? Eu tenho É grandes amigos mesmo? que são papais, papais extremamente atuantes aqui. Eu vi a Flávia Teodoro entrou aqui também agora. É uma pessoa que, para quem é de Goiânia, não tem como não conhecê-la. É uma pessoa que milita bastante nessa área também de mãe, de pai, né? Então é bacana a gente ver que as Legal. pessoas estão aqui acompanhando com a gente, né? Mas eu fico imaginando essa questão, você estava dizendo que as pessoas quando adoecem, e às vezes que é aí que a pessoa vai querer se questionar, né? Porque ela não, ela parece que, não sei se é a proximidade com uma possibilidade de morte ou alguma coisa assim que faz a pessoa querer refletir, porque falar sobre qual é a minha missão de vida, pouquíssimas pessoas eu vejo falar que se preocupam em descobrir qual é a missão de vida. Isso, de saber por que que estão, por exemplo, casando ou descasando, tendo filhos ou escolhendo não ter filhos, escolher determinadas profissões. E às vezes a gente vive no modo automático, a gente vai levando a vida como se ela fosse eterna, como se a gente tivesse tempo para fazer essas escolhas eternamente. O que Aham. faz
a gente... Uma das questões que faz a gente perceber que a gente é finito é quando a gente adoece. Muitas pessoas, ou posso dizer a maioria, tem o contato com essa finitude humana quando recebe um diagnóstico de um tratamento, como, por exemplo, o câncer, né? Que é um tratamento que Sim. pode trazer a pessoa aquela noção, nossa, eu tô doente e vai ser um tratamento que vai depender muito de mim. Então, esses tipos de questionamentos fazem as pessoas pensar assim, nossa, a vida, ela é muito valiosa, e o que eu fiz até esse momento, né? É porque parece que quando a pessoa está feliz. Oiê! Mas estamos Sim. firmes aí. Então, como eu estava dizendo, a pessoa, quando está tudo bem, que na verdade talvez ela nem saiba por que está tudo bem, você disse assim, ela vai vivendo. Dá a impressão que se o vento soprar para um lado, ela vai, se soprar para o outro, ela vai também. Então, acaba que ela não tem tanta necessidade de reflexão sobre esse tipo de assunto, sobre a sua missão, sobre para que ela está aqui, por que ela veio ao mundo. O Marcos Romeu, o Papai no Controle, falou para mim que agora, ele falou assim, que se encontrasse com Deus, ele queria saber o que ele quer dele. E às vezes a gente não se pergunta o que será que querem de mim, o que será que Deus quer de mim. E enquanto está tudo bem, dificilmente a gente se questiona, né? Mas lá nessa situação, onde você convive com pessoas que estão com diagnóstico, que remete, querendo ou não, a uma possibilidade do fim da vida, é onde a pessoa começa a Uhum. abrir a cabeça. Isso, né? Na maioria das vezes, muitas pessoas têm o contato com essa finitude da vida quando recebem um diagnóstico que não tem uma possibilidade de cura. E essa não ter uma possibilidade de cura pode durar muitos anos, né? Não quer dizer que a pessoa vai Uhum, morrer hoje, amanhã, daqui a um mês, mas é uma possibilidade que a pessoa tem de que esse tratamento dela não vai ter uma cura, mas ela tem uma possibilidade de vida e ela vai querer aproveitar essa vida nesse tempo que ela tem, que seja 5 anos, 10 anos, um mês. E quando você fala assim, o que Deus quer de mim? E eu também acredito que deve fazer a pergunta assim, o que eu quero de Deus? E nem sempre as uhum, pessoas são religiosas. Tem pessoas que não acreditam em Deus, a gente sabe disso, né? sim, Mas sim. então, o que eu quero da vida? O que a vida traz para mim que realmente me faz sentido? Então, me faz Sim. sentido ser pai, me faz sentido ser psicóloga, me faz sentido trabalhar com determinado tipo de coisas, me faz sentido ter que tipo de vida e não viver uma vida no automático como todo mundo está vivendo. Então, nesses processos de doenças, de diagnósticos, essa reflexão é muito comum, porque vem aquela questão existencial mesmo, né? E agora, né? O que eu fiz na minha vida? Que tempo eu tenho para fazer aquilo que eu sempre quis? É muito comum a gente perceber assim, a pessoa reserva uma parte da vida para fazer os seus sonhos. Então, quando meus filhos casarem, Quando eu aposentar, eu vou quando eu, viajar. quando eu aposentar, vou conhecer a Europa, quando eu aposentar, eu Isso. vou conhecer um resort e etc. E a gente tem que pensar que pode ser que a gente não chegue lá. A gente não sabe, né? Que É. bom que se a gente soubesse que isso, né? A gente pudesse ter todos esses projetos concluídos. Então, Aham. essa vida que a gente vive, ela tem que ser bem vivida dentro do que a gente tem de propósito, dentro do que a gente gosta, e não deixar isso assim para fazer só naquele momento que a gente acha que aquele momento eu só vou aproveitar É. isso. Tem É uma coisas coisa que eu hoje que eu percebo posso fazer. que assim, a pessoa acha que ela tem que nascer com aquele propósito
e se atrelar a ele ali e viver em relação, em função daquilo. Mas o que eu percebo, você falou, por exemplo, da paternidade. Eu não tinha sido pai antes de ser pai, é uma coisa óbvia, tá? Mas assim, só quando eu de fato vivi aquilo que eu pude perceber que aquilo fazia um sentido muito maior para mim. Por exemplo, quando eu criei o Contatória, eu criei com uma necessidade pessoal, contar a história para minha filha. E depois, quando eu vi que funcionou, eu falei, eu tenho que compartilhar, eu senti essa necessidade de poder falar sobre isso. E daí eu me joguei nesse mundo de paternidade, assim. Então, a gente já não nasce com aquele propósito prontinho ali, não, né? A gente vai descobrindo isso, que é a questão da gente percebendo aquelas coisas que nos conectam mais com o nosso ser. Como você está falando, olha, você criou um canal super interessante, motivado pelas suas filhas. Então, são essas coisas que muitas vezes a gente trabalha com o paciente. Todo isso que você está passando, o que que te faz, o que que vale a pena passar por isso, né? O que que vale Uhum, a pena lutar pela sua vida? E muitas vezes a gente não sabe o que que vale a pena. A gente não percebe que um almoço em família vale a pena, uhum. que conversar Pode com ser o amigos simples, né? Não é o precisa ser algo tão complexo, né? não, e na verdade é o simples que é como a gente diz, o simples que é o complexo. Então, aquilo que a Uhum, gente faz todos os dias, com as pessoas que a gente ama, são as coisas que realmente nos faz falta quando a gente está em momentos de tensão, em momentos de sofrimento, em momentos difíceis na vida da gente. Porque sofrimento não é privilégio de quem fica doente, né? O sofrimento, ele é algo do ser humano. A gente vai ter em grau maior ou sim. menor alguma dificuldade na vida. Para que a gente continue vivendo com qualidade, precisa Doutor, o de... seu áudio tá ficando baixinho. Não tá bom? E Agora agora? ficou bom. Ficou Agora bom? tá ótimo. Tá Tá, ótimo. então ele estava meio distante. Então, essas questões, elas nos remetem o quê? A passar por dificuldades, por momentos que são assim singulares, a pensar, não vale a pena passar por esse momento, porque eu tenho algo que realmente me dá sentido para continuar vivendo, me dá sentido para continuar em um determinado projeto. Conforme a gente conversou ontem, aquele livro Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, Uhum, que a gente viu no link, ele conta isso nesse livro. É muito interessante. Ele vai para um campo de concentração. A gente sabe como foi isso, né? Nas leituras, nos sim. filmes. E ele vê ali várias pessoas morrendo, várias pessoas não conseguindo ir em frente. E ele vai vendo o que que dá sentido na vida dele ali, né? Ele quer reencontrar Aham, a esposa, ele quer reencontrar o filho, porque era separado, né? Mulheres para um lado, homens para o outro, né? Nesses campos de concentração. E ele tinha, né, no bolso, ele tinha começado a escrever alguma coisa e ele guardou isso. Então, ele queria continuar escrevendo. Então, essas coisas dão uma motivação muito grande para que a gente passe por determinadas dificuldades na vida. E aí uhum, é isso que a gente vai aprendendo e vendo. Nossa, eu passei por uma dificuldade, por exemplo, financeira. Nossa, como que eu consegui passar por tudo isso? Quando a gente passa a refletir, a gente percebe as coisas que nos deram força e que nos levaram adiante. Bem como perda de pessoas queridas, né? A gente perde pessoas queridas durante a vida, e isso é do ser sim. humano. Então, como que eu posso passar por tantas, né, dores e continuar vivendo? É vendo realmente a capacidade que a gente tem de viver momentos bons na vida da gente, a capacidade de poder amar. E será que era melhor eu não ter amado e não para não sofrer, né? Será que era melhor não ter vivido com a pessoa e não para não estar passando por dificuldade? Então, tudo isso vai formando um significado de uma existência, um significado de uma vivência para que a gente continue
em frente. Entendi. Eu tenho uma situação agora recente de alguns Hum, parentes, né, morrerem e um primo que a gente encontra basicamente em velório. A gente era muito próximo. Parece que as pessoas vão crescendo e cada um vai cuidando de uma coisa, naturalmente se desconecta um pouco, né? E ele falou, sim. cara, a gente está precisando se encontrar vivo, porque a Uhum. gente está encontrando só em morte, ou seja, e aquela alegria que a gente tem de sentar, bater um papo, ele é músico, eu também sou mais ou menos músico, vamos fazer um som, vamos conversar, jogar uma conversa fora. A gente não está fazendo isso. E daqui a pouco está lá, um na beirada do caixão do outro, falando, olha, que pena, eu podia ter tocado com ele, podia ter batido aquele papo, podia ter ido na feirinha com ele. E não dá mais, né? É, a gente tem que viver a vida a cada momento. E viver a Uhum, vida é o que você está falando, são coisas do dia a dia mesmo, né? Da gente tirar um tempo para a gente também poder ter esse momento com amigos, esse momento com o violão, com uma música. uhum, E eu não, o meu trabalho para mim me dá muito prazer. Isso me uhum. dá sentido. Eu gosto muito, né? Isso foi Ótimo. uma profissão que veio muito em direção do que eu gosto. Eu gosto de pessoas, eu gosto de auxiliar, eu gosto de ouvir, poder, junto com as pessoas, poder ressignificar. Então, isso me dá sentido estar trabalhando com algo que me dá prazer, né? Que me faz sentir uma pessoa que possa estar fazendo algo diferente, que possa estar numa intenção de estar auxiliando alguém. Pode ter pessoas que estejam dentro da minha área e que fazem isso porque nem sabe por que está fazendo. Então, Uhum. isso tudo vai dar para gente uma qualidade de vida ou não. Então, como que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Se observando, se auto-observando. Eu estou feliz com isso que eu fiz hoje está me trazendo eu tenho orgulho de mim, vamos assim colocar, né? Eu tenho orgulho do pai que eu sou, eu tenho orgulho do profissional que eu Uhum. sou. Eu quero melhorar porque eu vejo que eu posso ser melhor nisso. Então, são motivações que vão levando a gente em frente, que vão trazendo a gente dentro daquele caminho que a gente percebe que a gente tem que seguir, né? E não algo que seja obrigatório. Porque muitas vezes a gente percebe o quê? Que a questão financeira ela não é o primordial quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta. Ah, eu preciso de ter questões, de ter um dinheiro para pagar minhas contas, Uhum. para comprar minha casa, para fazer minhas viagens, preciso. Mas se isso for o principal, se isso for o objetivo dentro do que você faz, e muitas vezes você pode fazer algo que não esteja com o que você gosta. Então, eu faço só porque me remunera, mas eu não estou dentro de um trabalho que eu gosto, pode ser algo que não seja benéfico para a pessoa. Eu já É tive no aquela história consultório. que se vê falar de milionários que tem um vazio que não consegue preencher e fala, não trocaria, eu trocaria esse dinheiro todo que eu tenho por um momento, por um contato, por um toque, né? Por paz, né? Por Mas, alegria, exatamente. Porque aquele velho, né, ditado que fala dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. A gente pode refletir sobre isso. Ter dinheiro, ele não vai realmente comprar as coisas que são mais importantes na vida da gente, né? Que é uhum, amor, que é alegria, que é paz, que é família. Isso a gente não compra. Mas é uhum, lógico que a gente também não vai viver de paz e amor, né? A gente tem aí também que fazer uma dosagem entre o que é possível e aquilo que a gente que dá prazer para a gente fazer. E quando a gente uhum, está fazendo algo com muito prazer, os caminhos se abrem, né? O amor vai abrindo a forma de fazer, o trabalho da gente. Esse seu canal aí da contatoria, né? Que você
né, tem esse contato com esse tanto de pessoas, é algo que realmente a gente vê que está num caminho certo e que é feito com muito prazer, com muito amor, que ele tem um Sim, objetivo para isso, né? Você está instruindo pessoas e está se auto-instruindo também. claro, sempre, né? Sempre, são Ah, trocas. o que eu vejo é assim, até mesmo culturalmente, a gente recebe uma notícia de câncer, parece que já remete acabou, acabou, nossa, a pessoa está com câncer. Ontem, inclusive, você estava falando do balé, ontem a professora de balé das meninas, que passou por isso agora, e ela lutou, 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 e chegou ontem, ela estava super feliz, veio contar para nós que recebeu alta. Ou seja, Olha, ela não abriu mão da vida dela, não abriu mão daquele objetivo dela, ela continuou, mesmo com as dificuldades, dando aula de balé para as meninas, fazendo as coreografias, e ontem foi o fechamento disso tudo. Então ela conseguiu casar tanto a questão da alta dela com o dia da apresentação. Foi uma coisa, assim, para nós fantástica de deve imaginar. ter sido Mas muitas emocionante, pessoas né? foi, todo mundo, quando foram presenteá-la com uma flor lá e homenageá-la, né, ao final, todo mundo se levantou. Quem sabia da história dela se levantou para aplaudir, porque é uma história realmente muito boa. Exato. Agora, sim, o que eu consigo enxergar é que quando a pessoa recebe então esse diagnóstico, parece que o chão se abriu. Então é nesse momento que a pessoa começa a querer buscar o tempo que ela não aproveitou, tentando achar esse simples, não é? Olha, na verdade, a gente tem tantas pessoas que já entendem esse simples, já entende que realmente a vida ela é isso, a vida é simples, a gente não tem que realmente complicar, que a gente vai buscar é, esses significados, esses sentidos nas mínimas coisas, né? Uhum. Então, o que pode acontecer também são as pessoas que vivem muito assim, desconectadas com esse assunto que a gente está falando. A pessoa sabe, a gente sabe que vai morrer um dia, mas parece que não vai acontecer com a gente, vai acontecer só com os outros, né? E não se Então, interessa em fazer alguma coisa. é como assim, eu tenho o resto da vida, né? Eu tenho a eternidade para fazer o que eu preciso. E a gente não tem a eternidade, né? Que seja eterno enquanto dure, já dizia o poeta. Então a gente É, tem que aproveitar esses momentos para a gente ir colocando em prática os nossos projetos. E muita gente não sabe quais são os projetos de não tem vida, né? projeto. Não tem É, projeto. Deixa, né? Vou vivendo por viver. E quando a gente percebe que a gente ganha uma vida e que ela é única, né? Eu posso ter a crença que for, mas esse momento é único. Esse momento a gente aqui no seu canal, contatoria que você fala, né? O é contatória. contatória. É que a Contatória. Camila falava assim, ó. Contatória, Ah, papai. Ela pediu para eu contar a história desse jeito. Contatória, papai. Por isso que eu ah, coloquei tá. esse nome. Entendi, entendi. Então, esses momentos que fazem com que a gente faça isso, fazem com que a gente se conecte, como você está falando, você vem com uma coisa tão fofa, né? Como ela fala, contatória, que você conta uma história e você faz Conta um história. projeto desse, ou seja, você tem uma conexão que isso é muito importante para você. Tem pessoas que passam a perceber isso só quando vem a finitude. Então, Hum, esse momento que eu estou vivendo, ele vai acabar um dia para todos nós. Eu não preciso viver sim. pensando que eu vou morrer, mas eu tenho que ter noção que isso vai acontecer. O tempo passa e as mortes não são só físicas, né? A gente perde a juventude, a gente se aposenta, os filhos casam e saem de casa. Então, tudo isso são momentos de mudanças que a gente precisa ir se preparando e pensando e tendo projetos para quando isso aconteça. Então, eu vou esperar que tudo na minha vida se modifique para que de repente eu pense agora, não tem mais ninguém em casa, a síndrome do ninho vazio, né? E então Uhum. agora o que eu vou fazer da vida? E isso não, a gente pode ir pensando nessa vida
vivendo a vida, fazendo esses projetos sempre, repensando sempre. É muito comum dentro do consultório de psicoterapia a gente perceber que depressão, ansiedade está muito ligado a isso, uma falta de perspectiva, a pessoa fica naquele momento sempre, num sofrimento, sem perceber todo um contexto que tem, né, do que já passou, de coisas boas e que agregam, que faz parte da nossa vida, e de coisas muito boas também que estão por vir. Mas a gente também não vai ser, vamos colocar assim, tão ilusório pensar assim, a vida só tem coisas boas. Não, a vida é difícil, a gente sabe, a vida é Sim. difícil. Uhum. Mas a gente pode, né, pegar um limão e fazer dele uma limonada. A gente não precisa pegar um limão e estar ali só com aquele azedume do limão. A gente pode, das dificuldades, dali tirar um grande projeto, dali tirar um grande significado de vida, como é o caso da professora de balé que você falou. Então, é uma pessoa que realmente, né, eu assim, fico encantada de ver essas histórias, pessoas que levam a vida em frente, apesar de toda a dificuldade que é um tratamento oncológico é um tratamento que depende muito do paciente, no sentido que ele tem que, ele passa a ter muitas rotinas hospitalares, ele está sempre indo ao médico, fazendo exames, e naquela questão, né, de imunidade. E a pessoa que É, consegue, junto a isso, levar a vida, é muito bonito, né? A pessoa é fala, não, verdade. tudo bem, tem isso, mas vamos em frente. E temos pessoas maravilhosas que trazem esses exemplos de vida para gente. Eu vejo essa questão de ansiedade, eu até ia te perguntar exatamente sobre isso agora, porque de tanto a pessoa talvez pensar e não conseguir encontrar essa missão de vida, muitas vezes acaba ela gerando uma ansiedade que faz da vida dela cada vez mais distante da missão, porque ela vai ficar ansiosa em tentar descobrir, ou não faz sentido isso que eu estou falando? Olha, quem entrou Faz, aqui faz. agora, a tia Ah, Selene, ela é coordenadora da Escola das Meninas, acabou de falar aqui, ó. De fato, a tia ah, Eliane nos ajudou muito esse ano, nos dando uma verdadeira lição. olha E que assim, lindo. isso é contagiante, não tem como não se emocionar ou querer participar dessa história dela de tão bonita que é. Então, a gente vê, né, uma luta por uma vida, a gente é tão lindo. E quando a gente quer, a gente vai tirando água de pedras, né? Então, Tira, né? realmente, se eu quiser focar nas dificuldades, eu vou focar, vou achar difícil e não vou lutar. Mas, se a gente olhar para o lado, tem tantas coisas que vão dar uma motivação para que a gente siga em frente, uma vontade realmente de ter esses projetos. Às vezes os pacientes me falam assim, olha, eu negociei com Deus que deixa eu aqui até que meus filhos se formem, por Se exemplo. forme. Aí, Aham. olha, mas agora já formaram, então agora eu estou negociando que eu quero que eles participar dos casamentos. Olha, agora a minha Olha, negociação é que eu quero ver meus netos. Então a gente vai vendo assim umas histórias muito lindas vai de vivendo pessoas negociando. vivendo, negociando, que vão se conectando, vão trazendo ali uma força, uma energia assim, de vida muito grande. E tudo isso tem a ver com a nossa saúde, porque nós não somos só corpo, Renato. A gente é Sim, corpo, a gente é claro. mente, a gente é o social. E hoje a gente fala-se muito, hoje é a disciplina das faculdades, o que nós temos a espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem que ser abordada. O que é a espiritualidade? É isso, é o sentido da vida. Ela pode ser dividida entre esse divino, sagrado, que não necessariamente uma religião, e uma parte Sim. religiosa. E isso é muito importante. A gente investiga muito isso com os pacientes, porque isso é um apoio incomensurável. Porque quando a pessoa tem algo que ela se conecte, seja pela fé religiosa ou por uma energia, ela tem uma força ali muito grande que faz com que ela vá em frente. Ah, mas isso é Tem uns tudo? casos muito bonitos, né? Tem, mas também a gente tem que pensar o seguinte, como a gente está falando de um ser humano que é tudo isso, físico, emocional, social, espiritual,
muitos diagnósticos não vão dar essa chance da pessoa também de poder, apenas com a espiritualidade, com toda a vontade dela, que isso vai levar a ela muito tempo. A gente tem que pensar que existem diversos tipos de cânceres, né? A gente está falando de câncer aqui, cada um tem uma forma de se comportar. Mas o que vale a pena aí é a questão que a Ana Michele, do Paliativas, fala: enquanto eu respirar, o que eu vou fazer da minha vida? Então, a gente não sabe até quando a gente vai respirar. Eu né, indico muito esse livro dela, tá? O lançamento é agora, tem aí, tá bombando aí no Instagram, internet. Ela tem uma história muito bonita de Qual um que é o perfil tratamento. dela? Paliativas. Paliativas. Ok, depois Isso, eu vou dar então uma ela, pesquisada e vou colocar pro olha, pessoal aqui. é lindo, porque ela é uma paciente que fez um tratamento e depois, hoje ela tem um câncer metastático, então é um tratamento paliativo. E ela conta dessa força, dessa história dela, e ela vai contando assim que ela é uma paciente oncológica muito saudável, uma das pessoas mais saudáveis que ela conhece é ela. Tanto é que ela não se sente doente. E no vídeo dela ela fala isso. Então, enquanto a gente respirar, o que eu quero fazer da minha vida? Eu preciso esperar eu adoecer para eu ter essa reflexão? A gente não E sabe, aqui, né? eu conheci você, doutora, através da Marcela de Paula, nutricionista. E ela me contou na época que a gente se conheceu, e eu conheci ela através de um amigo, que é irmão dela, e ela me contou que vocês têm um grupo que se reúne num café para falar de morte. Eu achei Isso, isso, desce café. o Def Café, eu achei isso assim fantástico, porque é uma coisa diferente, é uma coisa incomum. Então eu fiquei imaginando, as pessoas hoje se reúnem para sorrir, para ficar feliz, para falar de projetos, falar de planos. Aí, de repente, eu descubro que tem um grupo aqui que fala sobre morte. Explica para nós como é que é esse grupo aí, esse café da morte aí, Def Café, por favor. Ah, tá. Vamos lá. Nós temos também um perfil no Instagram e Facebook, que é Def Café Goiânia. Não sei se você já segue a gente. Eu já, E sim, já segue. Então você vê que a gente está sigo. sempre colocando lá algumas reflexões sobre vida e morte. Então, qual é o princípio do Def Café? Ele é uma franchise social que iniciou na década de 80, se não me engano, na Suíça, e veio se difundindo no mundo aí, e no Brasil chegou em São Paulo, depois Minas, Rio. Hoje a gente já tem várias cidades, né, acontecendo. E o que pressupõe o DF Café? Da gente falar da finitude da vida. Não é um grupo que, quando a gente fala assim, vamos falar sobre morte, parece que nós vamos chegar lá e falar só de sofrimento, de coisas difíceis. Aí, como a gente falou agora há pouco, a vida tem seus sofrimentos, a vida tem suas dificuldades, a vida tem suas perdas para todos nós, né? Então, quando a gente vai falar sobre morte, a gente fala da morte de algo que foi significativo, de vida. Então, a gente Entendi. está falando de uma vida que existiu, de uma vida significativa que existiu. E a gente só vai ter o luto se esse vínculo realmente foi significativo, senão não teve importância, né? Então, esses vínculos significativos, eles nos remetem ao luto. E o luto é algo que é singular. Cada um vai viver da sua forma, cada um vai expressar da sua forma. E a São gente tem aí uma diferentes tipos de luto, né? são. Tem lutos que vão mais facilmente, a gente tem os lutos não reconhecidos, a gente tem os lutos complicados, tem os lutos traumáticos. Então, cada pessoa, de acordo com a sua história de vida, de acordo com o vínculo que teve com a sua perda, repetindo o que eu disse antes, não precisa ser uma morte física. Nós tivemos há pouco tempo uma reflexão de umas pessoas que participaram do DF Café, que foi
perda do aconchego da faculdade. Eu me formei e fui para a Não? vida profissional e lá eu não encontrei o que eu queria. Foi uma perda muito grande. Sim, Pensa, você interessante. está ali totalmente envolto com os professores, com uma entidade que está te formando, que está te supervisionando, que está te dando todo o aporte. Você sai para a vida Uhum. profissional, todos os seus professores passam a ser o que, seu, nesse momento? Passam a ser seus Concorrentes. concorrentes, né? E aí, eu Aham. vou para o campo de trabalho e não acho trabalho tão fácil. E isso é o que a gente vê comumente, né? E então, Sim. isso é um tipo de luto também, que a gente chama de um luto não reconhecido. Então, as pessoas falam, que isso, você formou? Não, uma hora vai dar certo, estuda É. mais. Então, isso não é consolador, né? O que a gente tem que ver. Eu fiz uma faculdade para, por exemplo, ou ajudar a minha família, porque eu quero fazer algo de importante. E eu chego no mundo profissional, e esse mundo profissional eu vejo que ele não é como eu pensei. Então, esse é um tipo de luto também. Um outro tipo de Sim. luto que a gente tem visto bastante, que já tem grupos em outros DF Cafés, são as perdas dos pets, né? Então, a perda de animais de estimação também é um luto não reconhecido. As pessoas falam, que isso, compra outro. Ah, você perdeu o cachorrinho, compra outro. O seu Isso gatinho. é muito Então, complicado. é muito, porque eles são pessoas da família, né? Quem tem um animal de estimação sabe o que, que é uma perda de um animal de estimação. Ele E não eu tem pessoas que vivi falam isso, assim, doutora. Eu e vivi isso, você olha sentiu que isso? curioso. Eu tinha um Ah, cachorrinho e ele era meu xodozinho, meu amigo e tudo, né? Aí, de uhum. repente, a gente engravidou e a Camila nasceu e ela ficou a primeira noite no hospital. No dia seguinte, a gente foi para casa. E no dia seguinte, à chegada da Camila, ele foi atropelado e morreu. Nossa, é Então, muito triste. aí eu vivi aquela mistura de emoções. A minha primeira filha nascendo, tudo, né, tudo que eu esperava, tudo que eu queria, e o meu amiguinho morrendo. Ou seja, eu vivi isso de uma forma muito intensa. E foi complicado no começo, sabe? Depois, claro que eu elevei muito mais a questão da vida da Camila do que da morte do Hum, cachorro. Mas eu e entendo como que é isso. Tanto é que, assim, aí uma das formas que eu usei depois foi para me blindar desse tipo de coisa foi evitar, não comprar outro, não nem se aproximar, na verdade, nem fazer muita amizade com o cachorro para para não não passar por sofrer, isso de né? novo. Né? Exato. E acho que acontece muito isso, né? Mas lá no DF Café a pessoa não é como se fosse um curso. A pessoa assim, se eu não fui no passado, não adianta eu ir no próximo porque eu perdi o assunto. Como é que funciona isso lá? Não, não. É uma conversa informal, sem vínculo religioso, sem vínculo filosófico, sem vínculo político. É o que como a gente está conversando aqui agora. O Uhum, grupo, algumas pessoas se repetem, mas sempre a gente está recebendo pessoas novas e nós somos 4 facilitadoras, né? Cada uma de nós temos uma vivência de luto, cada uma de nós temos uma vivência de vida, cada uma de nós temos uma experiência profissional. Então, uhum. realmente é uma conversa assim gostosa que a gente senta em torno de uma mesa com uma garrafa de café e um bolo e vamos conversar durante 2 horas sobre um assunto que tenha a ver com o tema. Então, tem momentos que Uhum. pessoas levam. A gente teve um momento muito interessante, uma pessoa que ficou em coma na UTI 3 meses. E ela contou pra gente essa experiência, como que foi. Depois, outras pessoas contam da experiência da perda de pessoa, de família. Esse caso que eu te falei agora, da perda do aconchego da faculdade, da entrada da vida profissional. Então, para nós, é sempre um assunto novo e uma surpresa. A gente está ali para Eu participar faço ideia. e para facilitar que o assunto continue através das teorias, não deixando que ninguém julgue, né? O sofrimento ele é individual,
o tempo para que a gente refaça do sofrimento, ele é também individual. Não fazemos atendimento psicoterapêutico no DF Café, a gente encaminha para Uhum. as especialidades. Então, é um momento assim de acolhimento. E o grupo, ele acolhe muito bem. O grupo, ele tem um poder de trazer esse apoio, esse acolhimento, que faz com que continue aí a funcionar. A gente está aí passando já para 2020, nós vamos fazer um ano de DF Café, e a gente tem Uhum. tido uma participação muito boa, né, em torno de 20 a 30 pessoas em cada grupo. E o nosso próximo grupo será no dia 14 de dezembro, né, que vai ser o encerramento do ano, que é um luto também, né, fechando 2019. E vamos refletir sobre isso, sobre o fechamento de um ciclo. É legal, eu e a Cláudia, a gente até estamos querendo ir num desse daí para a gente conversar com vocês um pouquinho também. Eu queria ver com você, te perguntar em relação à criança. Como é que a Sim. gente, como é que a gente pode começar a trabalhar isso, a preparar a criança para a questão do luto, por exemplo? Olha, é bem particular mesmo, ótimo você estar trazendo isso, porque a maioria das pessoas, amigas, colegas de trabalho, ou dentro do consultório que vem eu posso levar o meu filho no velório? Eu posso contar Uhum. para o meu filho que tal pessoa morreu? Às vezes a pessoa me liga, né? Assim, sem saber o que fazer. O que a gente tem que levar em consideração com a criança? A criança, ela tem um pensamento, até mais ou menos uns 7 anos, um pensamento mágico. Ela não tem esse pensamento nosso de adulto que o morreu, acabou, né? Então, Dá ele para não virar tem estrelinha, né? isso. Então, a gente deve evitar isso, né? De falar que virou uma estrelinha e que foi passear, que viajou, algo assim que venha trazer uma ideia errônea do que é a morte. Então, Uhum. o que é importante para a criança? Não deixar a culpa, né? Porque ela pode entender que eu desobedeci meu pai, minha mãe, por isso que ele morreu, por exemplo, né? Eu Uhum. tinha ciúmes do meu irmãozinho e ele faleceu. Então foi o meu ciúmes, a minha raiva que fez com que isso acontecesse. Então, Não é vincular importante isso, né? não vincular e conversar dentro da linguagem da criança para que ela entenda. E deixar que ela pergunte e que a gente responda dentro de uma normalidade mesmo, né? É, tem um filminho muito legal, eu vou compartilhar ele com você, depois você pode compartilhar aí no seu history. Ele foi lançado agora no Tá. Congresso de Luto. É de uma criança que perde um passarinho. É um vídeo lindo, bem rapidinho. Legal. A criança fala para a mãe assim que dia que ele vai voltar, né? Aí a mãe fala, não, ele morreu, ele não volta mais, as pessoas morrem. Então a mãe vai tendo esse diálogo com a criança. E aí depois quando ele morre, ela fala, mamãe, ele tá com frio, põe um cobertor nele. Ela fala, as pessoas que morrem não sentem frio. Aí as pessoas que morrem não sentem medo. Então, assim, dentro do que a criança traz, vai exemplificando o processo da morte. A gente não deve criar fantasias para amenizar para a criança que um dia vai voltar, que está existindo em um outro lugar, pode até estar existindo dentro da criança, mas que a gente Uhum. mostre realmente de uma forma amena, acolhedora, que existe sim a morte na vida da gente. E, né, eu vou até ser redundante, a gente não precisa viver sempre falando, mas a gente vai morrer. A morte existe. Não. A gente não vive pensando na morte, mas a gente vive sabendo que isso vai acontecer um dia. Mas e se a gente. Eu vou complicar, tá? Se a Pode, vamos gente lá.
se a gente entender, eu direciono uma conversa com a criança e mostrando que quem morreu não sente frio, quem morreu não sente medo, quem morreu não sente dor. E isso, de repente, será que não poderia criar na criança a ideia de que morrer é bom, a ponto dela, de repente, falar, eu quero morrer também, porque é bom, não vou sentir mais essas coisas. Não, é como eu te coloquei, isso vai depender do que a criança te perguntar. Nesse videozinho, a criança não quer deixar o passarinho sozinho, para ele não ficar com Uhum, medo. Então a mãe explica para ela que ele não sente mais medo porque ele morreu. Então, vai mostrando para a criança que ali é uma outra condição de vida, né? Uma outra condição de, uhum. bom, de vida, sim, dependendo da forma Sim. que você fala da espiritualidade para a criança ali, né? Então, que é algo que é irreversível, que tudo que é vivo um dia vai morrer. Um animal, uma árvore, os Uhum. móveis se acabam, o computador se acaba. Então, essa irreversibilidade é importante mostrar para a criança. E lógico, jamais, eu entendi o que você falou, não a gente antecipar as perguntas da criança. Então, por Uhum. exemplo, se a criança falasse, o cachorrinho morreu, vamos colocar um cobertor nele? Então aí vai fazer sentido você explicar, olha, quando as coisas morrem, elas não sentem mais frio. E explicar de uma forma que ela venha entender. E não antecipar e falar, morreu, não tem frio, não tem dor, não tem medo. Aí fica algo fascinante, né? Falar, que legal, né? Então, E eu nada gosto disso vai de acontecer aproveitar. comigo. Eu gosto de aproveitar essas dúvidas das crianças, esses momentos que você precisa explicar alguma coisa e você contar uma história. Assim, claro que para mim é o que eu mais gosto, né? De chegar numa criança, que é onde eu acho que a gente consegue se conectar às vezes para passar, através de talvez de uma metáfora, uma história que aconteceu com outros personagens que remeta àquela situação que está acontecendo com ela, onde você já mostra, de repente, uma saída que aconteceu lá com o personagem e a criança entende, então eu também posso fazer isso. Pode ser uma saída para sair dessa situação que está me incomodando. Eu gosto de trabalhar muito isso também. Perfeito. Isso. É, o que a gente ressalta, assim, a gente não fantasiar muito, né? Porque senão a gente Uhum, foge da realidade da vida-morte, né? Então, se eu estou contando uma história para exemplificar algo real mesmo, como você está colocando aí. Essa história do passarinho foi algo real. Ela foi para a uhum, escola, ela voltou, o passarinho dela doente. Esse passarinho doente, depois vem o médico e olha o passarinho, e o médico falou, infelizmente, ele morreu. E aí ela fica querendo reanimar ele. E a mãe fala: olha, uhum, isso não existe. Então, assim, a gente ter esse cuidado de não colocar fantasia na cabeça da criança, porque a uhum, criança tem ainda um pensamento muito mágico, né? Até uma certa idade. Então, dentro do conceito, né, que você percebe, do entendimento, explicar dentro de algo que seja mais, vamos colocar assim, sem muito fantasiar, mas pode ser dentro de uma história, porque é dentro de uma linguagem que ela vai entender melhor. Fica aham. claro? Sim, sim, a Cláudia, minha esposa, ela entrou aqui também, está falando aqui que concorda na questão de responder o que a criança pergunta, para a gente não antecipar as coisas. E o Rodrigo, que está com o perfil Homem e Depressão, um amigo lá de Belo Horizonte, ele está falando aqui, ele perguntou primeiro sobre a idade, dessa questão da gente tratar a fantasia, da maneira como a criança pensa lá. Rodrigo, ela disse que 7 anos, tá? Mais ou menos até 7 anos. Você está dizendo aí que virou estrelinha ou virou anjinho, foi suficiente para o seu filho. O Vini está com, acho que com 4 ou 5 anos. Uhum. Isso. Então, assim, a gente vai perceber como que vai ficando a capacidade de análise do pensamento da criança. E dentro disso, a gente Uhum, vai respondendo o que ela pergunta. Então, por exemplo, é, a, a mamãe virou uma estrelinha, o papai virou uma estrelinha.
tudo bem, se for a forma que essa criança vai entender. Mas entendendo que essa estrelinha, ela não volta, né? A gente não Uhum, fazendo com que isso seja algo assim, para ela pensar, um dia ela vai descer da estrela e volta para casa. aham. Entendeu? Bom, Então, é nesse eu acho que isso sentido. vem, na minha concepção, eu acho que essa questão de estrelinha, ela vem muito relacionada à questão da religiosidade. Por quê? A estrela fica no céu, e muita gente fala que Sim, morreu, vai para o céu. E aí fica, sim. e também pode dizer assim, ah, ela morreu, mas ela está lá em cima, lá brilhando e olhando para você. Então, eu acho que tem muito a ver Isso. com isso, E né? faz Então, sentido eu para a acho que por isso criança isso, né? que criou essa fantasia toda de estrelinha, né? Aqui em Não, casa, por eu exemplo, acho legal isso. Sabe uhum, por que a que eu gente acho entende como legal, fácil. Renato? Hum. Pode Eu falar. acho legal assim, como você está falando, se para a criança entender que é dentro da espiritualidade dela, que a estrela está viva em um outro mundo, mas que ela está Isso. lá, né? Que ótimo! Quer dizer, vai trazer um sentido para a criança isso. Minha, né, vamos supor, minha mãe virou uma estrelinha e hoje ela está lá me olhando. Várias religiões vão falar isso de outra forma, né? Não Sim. vão usar a palavra Uhum. estrelinha, mas vai falar que está em outra dimensão, está no mundo espiritual. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de não colocar essa questão assim, ela não morreu, ela está lá, né? Não. Uhum. Nesse mundo ela não está mais. E é lógico que a gente não vai ser duro com a criança e falar assim, não, aqui ela não está mais. Não. A gente vai ter uma linguagem que você deve saber muito bem, né? Como tá aí contatória, porque com certeza você conta histórias maravilhosas para suas filhas e que elas conseguem viver um mundo bonito dentro disso e fazendo várias conexões e ressignificações, né? Então, Eu já não comecei a pensar em existe. fazer uma história que tenha morte, porque minhas histórias não têm morte. Eu já É comecei a pensar em alguma mesmo. situação aqui, já estou pensando, né? Eu vou te mandar uns vídeos, tá? Que eu tenho para criança. Eu falo que é para criança, Manda, mas não é manda para mesmo. criança, é para nós adultos. É muito bom também. A gente não precisa tratar esses assuntos com uma rigidez, com uma É, coisa muito difícil. verdade. Nós somos Mas é a crianças cultura. também, né? É, É a é cultura. cultura. Agora, por exemplo, aqui para mim é mais fácil porque as pessoas que morreram aqui perto da gente, que as meninas conheceram, era uma pessoa um pouquinho mais distante. Não teve uma morte tão próxima. O Rodrigo está contando aqui que o Vini, o filho dele que tem 4 anos, perdeu um irmãozinho ainda na barriga da mãe. E que uma psicóloga Uhum. muito bacana, a doutora Cecília Antipoff, sugeriu para ele que poderia trabalhar a questão da estrelinha, né? Então, assim, é muito mais Isso. fácil para mim, enquanto a gente está tendo uma pessoa um pouco mais distante, onde existe um sentimento de carinho, mas não é aquele amor tão forte quanto de pai, mãe, irmão, às vezes um avô, uma Uhum. avó. Né? Então é muito mais sossegado, mas uma situação como a do Rodrigo aí realmente é mais complicada. Doutora, eu estou já um pouco de olho aqui no relógio, eu acho que a gente já está próximo de chegar ao final. Essa 1 hora Nossa, é a hora mais rápida do mundo, tá? Ela passa realmente voando aqui. percebi. A gente tem assuntos que parece que é, a gente pensa que vai ser curto, nossa, vai faltar, vai sobrar tempo e não vou ter o que falar. De repente a gente não falou nem tudo que queria falar e o tempo já vai se esgotando. Então eu queria te convidar a fazer um fechamento para poder convidar as pessoas para o DF Café, convidar para alguma coisa, algum projeto seu aí, dar alguma dica para o pessoal para a gente poder começar já ir para o encerramento. Vamos sim. Então, o nosso próximo DF Café vai ser no dia 14 de dezembro, no Café Biano, das 9h30 às 11h30 da manhã. É gratuito, as inscrições são feitas através do Instagram. Por que a gente faz inscrição? Porque não cabe muita gente no Sim, local, claro. então, para a gente já organizar o local. Então, na semana que É vem, a DF gente já Café coloca Goiânia, né? O DF Instagram. Café Deve Café Goiânia, o Instagram. E Tá. com relação a esse assunto, né, sentido da vida, vida, morte, o que eu posso dizer é que a gente comece a perceber a vida com todas as suas potencialidades, né? A vida com a potencialidade de vida bem vivida e a gente também tendo a certeza
que tudo isso vai passar e vai passando a cada dia, né? E nem por É isso isso a aí. gente tem que se deprimir, nem por isso a gente tem que lamentar. Vamos viver. E as pessoas que têm dificuldade de ouvir, de falar sobre o Ó, nós temos assunto, 30 segundos. Acabou de chegar para mim aqui, 30 ai, segundos. que a gente possa Obrigado, procurar um obrigado de todo profissional jeito. especializado, né, para Tá, isso. E obrigado, eu estou à doutora. Ó, disposição, infelizmente tá, a gente. Renato? Ó, a doutora vai mandar muito material para mim que ela está falando aqui e eu vou compartilhar com vocês.